Os oceanos desempenham um papel vital na regulação do clima, no sustento da vida marinha e no ciclo da água. Mas imagine um cenário em que as águas dos oceanos desapareceram. O que restaria do planeta sem suas vastas massas de água? Como seria a vida sem os mares que, por tanto tempo, moldaram a Terra? Vamos explorar o impacto devastador que o esgotamento completo dos oceanos traria para a biodiversidade, o clima, os ecossistemas terrestres e a sobrevivência humana. O que aconteceria com as formas de vida e com a própria estrutura do planeta? Neste vídeo, vamos investigar um mundo sem os oceanos. Para que os oceanos secassem, seria necessário um aumento drástico nas temperaturas globais. O calor extremo causaria a evaporação completa das águas oceânicas. À medida que a água evaporasse, gigantescas nuvens de vapor cobririam o céu, mudando drasticamente a atmosfera. Com o tempo, o vapor acumulado aumentaria os níveis de umidade no ar, sem precipitação suficiente para restaurar as massas de água. O oceano, que antes dominava o planeta, deixaria de existir, e o ciclo natural da água se tornaria irreconhecível. Com o desaparecimento das águas oceânicas, vastos leitos de oceano agora expostos se transformariam em paisagens desérticas. Navios encalhados ficariam espalhados pelo que antes eram grandes profundezas marinhas. As placas tectônicas, que formam o leito do oceano, se tornariam mais visíveis, criando vastas falhas e cadeias montanhosas submersas, agora à mostra. Os leitos oceânicos, antes ocultos pelas águas, revelariam seus segredos, como cristas vulcânicas e vales abissais, enquanto a vida que dependia do ambiente marinho seria extinta. Sem a água, a vida marinha entraria em colapso. Milhares de espécies de peixes, mamíferos marinhos, corais e invertebrados morreriam rapidamente, incapazes de sobreviver fora de seu ambiente natural. A biodiversidade marinha, que representa uma vasta porção da vida no planeta, seria exterminada. As cadeias alimentares oceânicas, essenciais para o equilíbrio ecológico, desapareciam, levando a um impacto severo em ecossistemas que dependiam da vida nos oceanos, como aves marinhas e animais costeiros. Sem os oceanos, a Terra perderia seu principal regulador climático. Os oceanos absorvem grandes quantidades de calor, mantendo o clima estável. Com o desaparecimento dessas águas, o planeta enfrentaria temperaturas extremas. Regiões próximas ao Equador se tornariam desertos abrasadores, enquanto as regiões polares experimentariam resfriamento extremo. O clima global se tornaria caótico, com eventos meteorológicos severos, como tempestades de poeira e ventos incessantes, assolando o planeta. O equilíbrio climático, mantido por milênios, seria destruído. O ciclo da água, fundamental para a sobrevivência de plantas, animais e humanos, também seria devastado. Sem os oceanos para evaporar e formar nuvens, a precipitação diminuiria drasticamente. Regiões que dependem das chuvas para a agricultura e o abastecimento de água potável enfrentariam secas prolongadas. Rios e lagos, que têm origem nos oceanos, começariam a secar, deixando o planeta sem fontes de água renováveis. A escassez de água desencadearia uma crise sem precedentes, com disputas por recursos hídricos se tornando frequentes. O desaparecimento dos oceanos causaria um colapso ecológico global. As áreas costeiras, que dependiam dos mares para sua sobrevivência, se transformariam em desertos áridos. Florestas tropicais, que obtêm grande parte de sua umidade a partir dos oceanos, morreriam lentamente, enquanto savanas e pradarias se tornariam áreas estéreis. A fauna terrestre, que depende do ciclo natural da água e do clima estável, enfrentaria extinções em massa. A Terra, rica em biodiversidade, se tornaria um planeta desolado. Os oceanos exercem uma pressão enorme sobre as placas tectônicas subjacentes. Sem a água, essa pressão desapareceria, causando uma série de distúrbios geológicos. Terremotos e erupções vulcânicas se tornariam mais frequentes à medida que o equilíbrio das placas tectônicas fosse alterado.
As regiões que antes eram leitos oceânicos se transformariam em zonas de instabilidade geológica. Montanhas submarinas emergiriam à superfície, enquanto a paisagem do planeta mudaria radicalmente em decorrência das forças tectônicas liberadas. Com o colapso dos ecossistemas e a escassez de recursos, populações humanas se veriam obrigadas a migrar em massa. Regiões que antes eram férteis e habitáveis se tornariam inóspitas, forçando as pessoas a buscar refúgio em áreas mais temperadas e menos afetadas. No entanto, a competição por recursos limitados como água e alimentos levaria a conflitos globais. Fronteiras seriam desconsideradas à medida que milhões de pessoas procurassem novos lares, resultando em uma crise migratória sem precedentes na história da humanidade. A agricultura, dependente do ciclo da água e de um clima estável, enfrentaria uma crise sem precedentes. A irrigação, que depende da água dos rios e dos aquíferos subterrâneos, deixaria de existir, e grandes áreas agrícolas se tornariam desertos. O cultivo de alimentos seria quase impossível, levando à fome em escala global. Tecnologias de dessalinização e irrigação artificial seriam insuficientes para sustentar a produção de alimentos para a população mundial, e a falta de alimentos levaria a um colapso social. Cidades costeiras, que abrigam milhões de pessoas, seriam completamente transformadas. O desaparecimento dos oceanos deixaria essas cidades longe de suas antigas fontes de sustento e transporte. Portos, antes movimentados, se tornariam desertos áridos, com navios abandonados encalhados em terras secas. A economia global, que depende do transporte marítimo, entraria em colapso, e essas cidades seriam abandonadas ou se transformariam em centros urbanos fantasma, repletos de lembranças de um passado em que os oceanos ainda existiam. Sem os oceanos, ilhas ao redor do mundo perderiam sua razão de existir. O que antes eram picos de montanhas submersas agora se transformariam em penhascos expostos. A vegetação insular, que depende da umidade marinha, morreria rapidamente, e as comunidades insulares enfrentariam a fome e a sede. Isoladas do resto do mundo, essas ilhas seriam as primeiras a sucumbir às novas condições inóspitas. Com o tempo, desapareciam do mapa, se transformando em desoladas regiões de rocha e poeira. A Terra, sem os oceanos que há muito tempo moldam sua superfície, se tornaria um planeta desolado. A paisagem, outrora rica em vida marinha e ecossistemas costeiros, se transformaria em um vasto deserto de leitos oceânicos expostos e regiões secas. A humanidade, lutando para sobreviver, se veria diante de uma nova era de austeridade, sem a abundância de recursos que os oceanos forneciam. O planeta, que antes era azul e vibrante, seria irreconhecível, marcado pela extinção de grande parte de suas formas de vida. O desaparecimento das águas dos oceanos representaria uma das maiores catástrofes que o planeta poderia enfrentar. A vida, tanto marinha quanto terrestre, entraria em colapso, e o clima, o ciclo da água e a estabilidade ecológica se destruiriam. A humanidade, dependente dos recursos que os mares fornecem, lutaria por sobrevivência em um planeta transformado. Este cenário serve como um alerta sobre a importância dos oceanos para a manutenção da vida na Terra e destaca o delicado equilíbrio que sustenta a biodiversidade e a civilização humana. Até a próxima!